Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui, sobre o compressor, pedal mais polêmico aí, que eu acho que é um dos mais polêmicos aí do conjunto de pedais aí, né? Sugestão do Mauro aí, meu amigo aí, Mauro, beleza? Vamos aqui, compressor. Então é o seguinte, o compressor, ele é polêmico porque muitas vezes a pessoa se confunde um pouquinho na hora de usá-lo e acaba achando que ele não é um pedal legal, mas ele é um pedal muito bom. Eu vou explicar para vocês por quê. Antes de mais nada, dê o seu joinha, né? Dê o seu joinha, faça inscrição no canal e vamos falar aqui sobre o nosso amiguinho aqui, o compressor. Bom, é o seguinte, compressor é o seguinte, como o próprio nome está falando, ele comprime. Isso quer dizer o quê? Imagine que esse aqui é o volume médio da sua guitarra. Entre uma nota ou outra, mais ou menos, você está tocando nesse volume aqui. Mas existe, às vezes você está mais emocionado, né? Você está assim meio emocionado e tal, e acaba dando uma nota um pouquinho acima aí da média. O que o compressor faz? Ele abaixa esse volume dessa nota que você deu, que passou do volume médio, ele vai abaixar para o volume pré-estabelecido médio, que você já pré-estabeleceu. E o contrário também, com as notas que você der mais fraquinha, né? Você não está muito animado, aquela hora da música ali, a nota saiu mais fraca, o que o compressor faz? Ele vai elevar aquela nota que saiu mais baixa para o volume pré-estabelecido. Então é isso que o compressor faz. Ele vai trazer para um volume médio pré-estabelecido aquela nota que passou um pouco do ponto e vai elevar o volume daquela nota que saiu mais baixa. Então, como é que a turma usa o compressor? Bom, tem várias situações, vamos enumerar aqui algumas situações. Por exemplo, você tem uma guitarra vintage sensacional que você vai ligar naquele amplificador valvulado vintage seu lá, sensacional e tal. Você vai usar compressor? Dificilmente você vai usar compressor, porque ele tira um pouco como é que eu vou dizer, a sensibilidade, né? A interpretação do músico fica um pouco comprometida quando você usa compressor, aquelas nuances e tal. Então o pessoal do blues não gosta de compressor. O pessoal que tem uma guitarra vintage, que vai ligar a guitarra cabo e amplificador, não tem por que usar compressor. Por quê? No momento que o compressor mexe nesses volumes e tal, ele tira um pouco da sua interpretação. Então, dificilmente essas pessoas vão se utilizar do compressor. Então fala assim, então para que serve o compressor então, né? Então vou dar algumas ideias. Antes de tudo, vamos falar a respeito do pedal em si, de como é que funciona. Então é o seguinte, no pedal da Boss, por exemplo, o compressor, o botão que é dedicado para compressão, ele é chamado de sustain. Então, é aqui que está a pegadinha do malandro. No pedal da Boss ele é chamado de sustain. Agora nos outros pedais você tem compressão. No da Boss é o sustain. O MXR acho que é o sensibility, alguma coisa assim. Você tem o threshold, né? Então esses que são os nomes que as várias marcas dão para a mesma função, que é a compressão. Esse botão aqui que vai determinar quanto que você quer que a nota mais baixa fique mais alta e a nota mais alta fique mais baixa, estabelecendo num nível, né, num nível pré-estabelecido. Então, como é que funciona isso aí? Deu para perceber então que acontece dois fenômenos quando você usa o pedal de compressão. Primeiro, aquela nota que saiu mais baixa, ela vai subir. Isso quer dizer, ela vai ter uma sustentação no tempo, porque o volume dela vai subir. Por isso que chama sustain no pedal da Boss. Em compensação, a nota que você deu mais alta, o volume dela vai abaixar, porque o pedal ele vai comprimir tudo para esse volume pré-estabelecido. Então o que acontece? Em muitos casos, o volume geral do seu instrumento vai abaixar. Você entendeu? Por quê? A nota que já estava baixa mesmo, ela está lá baixinha, ela vai subir um pouco. Mas a nota que passava, ela vai ser comprimida, ela vai ser achatada, ela vai baixar. Então você tem que vir aqui no volume compensar esse volume que vai cair da sua guitarra quando você usa o pedal de compressão.
Então o que acontece? Você tem uma saída baixa, isso aqui depende muito também do volume, da impedância do seu captador. Se o captador tem uma saída baixa, esse volume ele não vai ficar tão alto. Agora, se você tem um captador forte, uma saída alta, você vai ter que dar ganho aqui nesse. Vai ter que dar volume aqui para compensar essa achatada que o sinal vai ter. Entendeu? Então, quanto mais você dá sustain, compressão, threshold ou sensibility, quanto mais você usa, quanto mais você aumenta a taxa de compressão do seu pedal, mais volume você tem que pôr aqui no pedal de volume para compensar a queda do volume do sinal achatado, entendeu? Porque o sinal que está mais baixo vai subir, legal, mas o sinal que está mais alto vai abaixar, né? Por isso que chama compressão, ela comprime, né? Comprime. Então, aí o que acontece? O volume geral da sua guitarra, ele vai abaixar. Quanto mais você comprimir, mais o volume médio vai abaixar. Então você tem que compensar aqui o volume no level, né? No volume você tem que compensar aqui, entendeu? Então muita gente regula o volume do level, né? E tocando baixinho e tal, deixa igual tal. Aí na hora que você aciona o pedal, você regulou com o volume baixinho, tocando na sua casa, o volume vai cair. Você tem que regular o volume tocando alto, tocando forte, aí você regula o volume lá em cima para compensar a perda de sinal aqui quando você usa o sustain ou compressão, threshold que seja. Os outros comandos quais são? O ataque. O ataque é o tempo que o pedal vai demorar para fazer a compressão. Quanto mais ataque você põe, mais cedo essa compressão chega. Você vai dar uma nota, o pedal já comprime já na hora, se puser bastante ataque. Se você deixar o ataque mais por sentido anti-horário, mais aqui para trás, tipo 9 horas aqui para trás, então a compressão ela vai demorar um pouco para funcionar quando o pedal estiver acionado. E o tone, o que é? O tone nada mais é do que a tonalidade para você repor um pouco da tonalidade que eventualmente você pode ter perdido quando você aciona o pedal, porque todo pedal mexe um pouco com o timbre do instrumento. Então pode ser que às vezes você liga a sua guitarra aqui e na hora que você aciona o compressor, você vai ver que sua guitarra vai perder um pouco de agudo, ou vai perder um pouco de grave e tal, aí você compensa isso com esse botão de tone aqui. Então esse botão de tone não é para maquiar um agudo que a sua guitarra não tem. É para compensar, né, para você repor o que eventualmente sua guitarra perdeu quando você aciona o pedal. Entendeu? Então, agora, a função do pedal, quando você vai usar o pedal então? Para mim, o compressor, que eu tenho o mesmo compressor, faz 30 e tralalá, tem sei quantos anos, acho que vai 35 anos que eu tenho o mesmo pedal. Inclusive eu mandei modificar esse pedal, não gostei, precisei comprar outro original da Boss. Eu tenho o mesmo pedal, uso o mesmo pedal faz 35 anos. O compressor para mim é um companheirão. É lógico que ele tem um pedal de acionamento, a gente liga e desliga ele quando quiser, certo? Então, por exemplo, eu vou tocar um blues, por exemplo, não vou usar compressor, porque ele vai tirar a minha expressão, certo? Ou uma guitarra vintage ligado no amplificador, lá monstro, valvulado, legalzão, não tem muito sentido usar compressor. Agora, uma música pop, um negócio, vou fazer um dedilhado, vou fazer uma base que eu quero uma base concisa para o cantor cantar, tá sempre na mesma altura, tal, eu vou usar o compressor. Eu uso o compressor de mais formas, eu uso ele como booster, porque eu ligo ele antes dos drives, logicamente, né? Inclusive eu ligo ele antes do afinador, porque o compressor, se o afinador, se eu tiver um chiado, alguma coisa, o compressor vai trazer aquele barulho do chiado para o volume pré-estabelecido também. Então eu ligo o compressor até antes do afinador, que é para não correr esse risco aí. Então, o compressor, como é que eu uso? Como eu uso ele meio forte, volume lá em cima e um pouco de compressão, não uso muito porque embola, mas eu uso tipo 1 hora, 2 horas aqui a compressão, sustain no caso aqui, eu uso bastante, ele é um companheirão para mim, ele funciona de booster, ele funciona como próprio compressor,
Ele funciona para, por exemplo, corrigir um pouco da tonalidade, que um cabo está roubando a tonalidade, por exemplo, do meu instrumento, eu compenso aqui no tone. O ataque, né? De repente um cabo muito grande, uma coisa muito grande, né, vai diminuir o ataque do meu instrumento, eu compenso aqui no ataque do compressor. Então, para mim, o compressor é um companheirão, um dedilhado. Eu que toco bastante com extrato, por exemplo, onde os volumes das cordas são um pouco diferentes uns dos outros. Agora, eu não gosto de deixar os polos na mesma altura, porque isso descaracteriza o som da Fender, no meu ponto de vista. Então, eu acho que os polos têm que ser menos desnivelados para a guitarra continuar tendo a voz que ela tem, né? Mas eu compenso esse desnivelamento de volume com o compressor sem que tenha uma alteração no meu timbre, porque se eu mexer nos polos do captador, por exemplo, eu entendo que a voz original da guitarra ela se perde. Você passa a não escutar mais, por exemplo, uma Fender com som de Fender, passa a ter um som de uma coisa qualquer. Então aquele desnivelamento que vem de fábrica, eu respeito aquilo lá e eu compenso no compressor as diferenças de volume. Então eu tenho um volume ajustado sem mudar o timbre do instrumento. Para fazer um dedilhado, para fazer uma base mais consistente para o cantor cantar. Eu, como falei para vocês, eu uso de booster, eu uso compenso ataque, compenso tone. Então o compressor para mim é um companheirão nesse sentido aí, entendeu? Então, veja bem, usos do compressor. Nem compensa eu pegar a guitarra aqui para mostrar para vocês, que dificilmente vocês vão perceber assim num vídeo feito em casa a diferença de interpretação com compressor ou sem compressor. Isso aqui funciona muito bem ao vivo. Acho que ao vivo ele é onde ele rende mais, ou no estúdio, mas no estúdio você tem o recurso de comprimir depois de gravar as coisas, né? Mas ao vivo isso aqui para mim é sensacional, porque ao vivo ele vai te ajudar num monte de situações, né? Se o sinal da guitarra tá fraco, se você perder um pouco de tonalidade por causa da quantidade de cabo, ou a própria sustentação da nota mesmo, a nota mais baixa que saiu mais fraca, ele vai repor o volume. Então, você só precisa ter esse cuidado de quanto mais você comprimir a nota, né, que é o sustain, compress, threshold, não sei o quê, quanto mais você comprimir a nota e quanto mais alto for a saída do captador da sua guitarra, mais você tem que compensar no volume aqui. Então, use generosamente mesmo o volume do pedal, não seja econômico com isso não. Isso vai de guitarra para guitarra. O sujeito que tem uma guitarra com uma saída mais baixa, mais normal, ele não vai precisar de muito volume aqui. Agora, se tem uma guitarra com saída mais alta, você tem que compensar o volume aqui, porque ele achata mesmo, entendeu? Por isso que muita gente não gosta do compressor. Fala, eu uso o compressor, o volume cai. Você precisa compensar o volume aqui no level aqui. Você precisa dar mais volume né? Por isso, quando você for regular o volume do seu compressor, dê umas batidonas mesmo, sem o pedal, vê que volume que sai lá e depois você joga o volume lá em cima, no mesmo volume que estava. Porque senão ele vai achatar mesmo o som do seu instrumento, entendeu? Tem uns pedais, por exemplo, que é o Keeley, por exemplo, que ele tem o blend, que ele mistura o sinal da guitarra sem compressão com o sinal comprimido. Eu não vejo sentido nenhum nisso daí, entendeu? Para mim isso aí não serve para nada, porque eu gosto de compressor quando ele entra fazendo a função mesmo dele de comprimir. Se eu tiver o sinal da guitarra junto, parece que tem duas guitarras tocando, você entendeu? Então para mim isso aí não tem muito sentido. Mas o killer é o killer, né? Se ele fez, deve ter algum sentido aí, que infelizmente eu, na minha insignificância aqui, ainda não percebi. Mas para quem quer, tá aí, tem o killer, ele tem, além desses controles aqui, ele tem também o blend, que ele mistura o sinal da guitarra sem compressão com o sinal comprimido. E aqui, como eu disse para vocês, tem o volume, tem o tone, tem o ataque, que é que o ataque você vai regular o momento que a compressão acontece, se é já na emissão da nota ou se é na emissão da nota, é ótimo, né? Então, fazendo uma nota fiscal, você vai fazer uma nota fiscal com a sua guitarra. Já na saída da nota, ele já vai dar a compressão.
E o sustain aqui, que é o botão onde a mágica acontece. No pedal da Boss chama sustain, no pedal da MXR chama sensibility, ou sensibility, alguma coisa assim. Você tem o threshold, compress, tudo isso aí nós estamos falando de compressão, onde a nota é, as notas que passam do volume médio elas são achatadas e as notas que estão baixinhas elas são elevadas para o volume que você estabeleceu aqui. Beleza? Então esse aí é o vídeo sobre o compressor. Se gostou, dá um joinha, faz inscrição no canal, toda essa pataquada aí que você já sabe. Beleza? E um abraço aí para todo mundo. Aí, Maurão, curtiu? Dá um ok aí então. Valeu, velho. Abraço, até mais.